Tem uma frase que eu já escutei muitas vezes na minha vida, eu repito ela também, que a gente é sócio, você está hoje liderando o nosso grupo de educação, e não é à toa porque a gente tem valores e esses conceitos muito próximos, muito parecidos, né? Então, uma das coisas que eu também acabo repetindo o tempo inteiro é: palavras são muito bons e palavras convencem, palavras até fazem as pessoas se moverem. Mas os exemplos, normalmente, eles arrastam, né? Arrastam, sim. Então, por exemplo, um colaborador vê eu atendendo um cara até 2, 3 horas da manhã e no dia seguinte de manhã cedo atendendo, é difícil ele falar assim, poxa, eu acho que eu estou trabalhando demais. Ele fala assim, pô, mas o dono da empresa, ele trabalha mais do que eu. E se algum dia eu quiser crescer, eu tenho que me esperar nesse cara. Então, e no caso hoje, você como gestor, né? Você que está de frente hoje como gestor, acaba sendo você o espelho deles, né? Sim. Então, se você quer que eles façam, você tem que ser o exemplo daquilo ali. Então é difícil, por exemplo, pedir disciplina para o funcionário se você é a primeira pessoa a não chegar na hora, a deixar a loja abrir tarde porque você não acordou cedo. Exatamente. É difícil você ser... Eu tive numa loja recentemente, aqui no Rio mesmo, e na hora que eu cheguei na loja, a loja tinha muita sujeira. Então, por exemplo, eu pulei o lixo algumas vezes. E na hora que eu pulei o lixo pela terceira vez, eu falei assim, tá vendo esse lixo? Ele falou, tô. Eu falei assim, você sabe por que ele tá aqui? Aí o cara falou assim, porque não deu tempo da gente tirar. Eu falei, não, cara, ele vai continuar aqui. Eu vou sair daqui, se eu voltar daqui a 1 ano, esse lixo vai estar aqui. Aí ele falou assim, para, Leandro. Eu falei assim, isso te incomodou? É isso. Porque se tivesse te incomodado, você tinha tirado. E aí, se o colaborador olha e vê você tirando, ele dificilmente vai deixar que tenha lixo desse jeito no chão. E aí, durante a visita que eu tive lá na loja dele, eu fui na área que o colaborador come, né? Ele falou assim, pô, aqui a telha tal, esquenta muito, mas a gente ainda não... A venda não tá o suficiente, não tem como botar ar-condicionado ainda aqui e tal, mas a gente tem plano de botar, mas aqui hoje esquenta muito e tal. Só que o lugar era sujo, mas sujo mesmo. Sabe aquela sujeira que você... Parece que você olhou o negócio assim, tem tipo 1 mês de sujeira ali. 1 mês que alguém não passa um pano naquele negócio. Aí eu olhei e eu falei assim, cara, o teu colaborador aqui ele come aqui? O pessoal falou, ele come aqui. Eu falei, pô, você tá tratando seu colaborador igual porco. Aí, sabe, isso choca as pessoas quando a gente fala algumas coisas assim, né? Pô, você tá tratando as pessoas igual porco. Aí ele olhou e falou assim, cara... Aí na hora que ele falou assim, não, é porque o menino tá arrumando... É sempre assim, né? O menino que limpa, ele tá resolvendo outra coisa e tal. Eu sei que a menina e tinha uma funcionária lá, né? E eu acho que ela ficou chocada quando eu falei isso. Eu sei que na hora que eu tava descendo, a menina já tinha descido, eu continuei conversando com eles, outras coisas e tal. Na hora que eu tava descendo, eu encontrei com um cara que limpa no meio do caminho, ele subiu pra limpar. Por quê? Porque incomodou. Sim. Incomodou o que eu disse. Sim. Como assim esse cara que tá vindo na minha empresa vai vir falar que a minha empresa é um lugar de porco? Eu falei, mas tá. E aí eu falei assim, aí eu tava com os donos do meu lado, eu falei assim, a culpa é sua. A culpa é exatamente sua. A culpa de estar... Aí tinha um pallet com mercadoria vencida, né? Que era para separar, para trocar, para ver quem era o fornecedor. Aí ele falou assim, cara, isso tá há 15 dias aqui. Eu falei assim, trazendo rato, trazendo barata, com risco de algum colaborador pegar esse negócio aqui que acha que tá bom comer e passar mal. A própria vigilância sanitária, entender que não está condicionada corretamente ou identificada corretamente como um produto não fora da tá validade. Jogado ali dentro tá jogado em cima do pallet. Aí eu falei assim, cara, você tem que corrigir isso aqui. Aí ele falou assim, não, porque a minha esposa aqui, olha, ela não estava vindo, e Aí, sabe, sempre tem muitas desculpas, né? Sempre. A gente sempre tem desculpa para tudo. A gente sempre tem uma boa razão para aquilo estar daquele jeito. E algumas vezes eu sou grosso e corto. O cara fala assim, eu não quero saber. Por quê? Eu não quero saber por quê. Porque o erro não era pra estar assim e acabou. Você me justificar, porque quando a gente justifica, quando eu falo assim, não, eu falei assim, cara, isso aqui tá errado, tá assim, assim, assim. Aí a pessoa fala assim, não, mas é porque... Quando a pessoa faz isso, ela na cabeça dela justificou. E quando ela faz isso, quando ela justifica, o que acontece é que na tua cabeça você dá esse problema como resolvido. E aí, eu não quero que tá resolvido. Eu falei assim, não tá resolvido. Tá uma bosta, continua uma bosta. Você tá errado de ter feito isso. Aí a pessoa aí fica chateada porque eu fui grosso nesse sentido com ela, só que isso gera mudança de verdade. Porque aí o cara fala assim, nossa, eu tenho que corrigir isso aqui. Não tá resolvido. Eu não quero que esteja resolvido, porque aquilo continua daquele jeito e eu preciso que mude o hábito. E o que eu falo com os donos é
o fato de você deixar isso zoneado desse jeito, a mensagem que eu tô passando pro meu time como exemplo, como você disse, é que tá tudo bem ficar daquele jeito. Eu não me importo. É isso. E se você não se importa da gente chamar por apelido, se você não se importa de eu tratar as pessoas 100% informal e deixar que todo mundo trate informal e daqui a pouco segurar uma bagunça, se eu não me importo com o jeito que eu tô falando com as pessoas, se eu não sou respeitoso no jeito que eu tô falando com as pessoas, os colaboradores não serão respeitosos. Isso. E eles vão tratar o cliente da mesma forma. Se o meu gerente é o primeiro a cantar uma caixa, a falar piadinha para uma caixa, por que os colaboradores vão achar que não podem fazer a mesma coisa? Com certeza. Então, começa por aí, né? Isso. Então, uma coisa que você explora bem, e acho que é um dos focos, né, que a gente tem falado bastante, né? Que a gente tem que, vamos dizer assim, preparar a mente do dono, né? Porque ele tem que entender que não é para ele fazer tudo, né? É para ele ser exemplo de tudo, né? A verdade é essa. Como eu quero que cuide da minha loja? Então eu vou ser exemplo para quando eu falar para o gerente, falar assim, olha, agora você vai cuidar da loja. O cara vai saber exatamente o exemplo que ele tem que seguir. Como é que eu compro? Eu compro olhando isso, como a gente já falou em outros podcasts, eu compro olhando o tempo do produto do giro, o prazo de pagamento, a quantidade, se tem desconto. Eu compro utilizando 6, 7, 8 parâmetros aqui para eu fazer um pedido. Então aquela pessoa vai usar aquilo ali, né? E aí, quando o dono ele não se atenta para isso, e a gente, por natureza, a maioria de nós, né? Acho que pelo menos eu, você, acho que muitos e muitos donos de supermercado, a gente vem daquele ponto de vista do eu-presário, né? Eu-presário. Eu faço o financeiro, eu faço o comercial, eu faço a operação. E realmente, a tendência é que a gente sempre faça melhor, mais rápido, até que alguém faça melhor e mais rápido do que a gente, né? Mas a primeira tendência é essa. Então, eu sempre falo, o líder, né, o dono, se ele quer ser o líder, né, às vezes tem dono que só quer ser o dono, né, e quer que outra pessoa também lidere, tá tudo bem. Né? E às vezes ele herdou e não quer, ele quer que outra pessoa lidere, tá tudo bem. Mas eu falo sempre assim, o dono ele tem que ser treinado para ser exemplo. Porque, por exemplo, você tem uma forma de liderar. Sim. Que eu tenho uma outra forma. Vão existir momentos que a minha forma de treinar vai falhar, de liderar vai falhar, mas a sua vai ter sucesso. E pode correr o risco de algumas vezes a sua forma de liderar não funcionar tão bem e a minha função, porque são vários estilos de liderança. É isso. E o dono normalmente ele não se preocupa. Eu não preciso ter um único estilo. Às vezes, vamos... Não existe o certo, o errado, o melhor ou o pior. Vamos lá, hoje eu sou o Leandro Paz e Amor. Hoje eu sou o Leandro Trator, que eu vou passar por cima de todo mundo. E tem momentos que tem que ser assim. Não, o Jean é muito bonzinho. Deixa por conta do Leandro, que o Leandro vai atropelar todo mundo e dá jeito nisso. Ok, vai ter momento... Não, cara, se passar por cima de todo mundo, vai dar merda. Deixa o Jean falar. E tá tudo bem. É isso. Entendeu? Só que normalmente quando a gente é dono, a gente tem que... E eu vejo que às vezes o dono, ele não recebe essa informação, né? Então quando a gente... Olha, como eu falo assim, vamos formar liderança? Então, primeira coisa, vamos estudar estilos de liderança.